Boa noite. Boa noite. 8 de setembro. O presidente do STF, Luiz Fux, reage aos ataques e ameaças do presidente Jair Bolsonaro. Diz que não se podem tolerar a propagação de discurso de ódio contra o Supremo e o incentivo ao descumprimento de decisões da Justiça. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ressalta a importância da separação de poderes e, citando Ulisses Guimarães, diz que a Constituição não pode ser afrontada. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O presidente da Câmara, Arthur Lira, critica o radicalismo. Diante dos acontecimentos de ontem, quando abrimos as comemorações de 200 anos como nação livre e independente, não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a solução para a crise no país não está no autoritarismo. Não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. E as declarações de Bolsonaro nas manifestações de ontem provocam reações negativas no mercado financeiro. Reservatórios do país se aproximam do nível mínimo necessário para a geração de energia elétrica. Um incêndio consome a mata na serra que envolve cidades históricas de Minas. E aos 39 anos, a cantora pop Britney Spears finalmente se liberta da tutela do pai. O Jornal Nacional está começando. Vários reservatórios brasileiros estão se aproximando de atingir o nível mínimo necessário para a geração de energia elétrica. O nível de água dos principais reservatórios do país continua baixando e rápido. A situação é mais preocupante no conjunto de hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentra 70% de toda a água armazenada no Brasil. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o nível médio de água nesses reservatórios está hoje abaixo de 20%. Uma das mais importantes, que é a de Furnas, tem apenas 16%. Outros reservatórios estão com o nível de água ainda mais baixo. É o caso de Ilha Solteira, Nova Ponte, Marimbondo, Emborcação e Itumbiara. Por medida de segurança, recomenda-se o desligamento das usinas, onde a concentração de água nos reservatórios chegar a 10%. Abaixo desse percentual, a operação das turbinas fica comprometida e há o risco de suspensão repentina no fornecimento de energia. Um estudo do ONS divulgado no mês passado faz previsões sobre a produção de energia até novembro. A quantidade de água nos rios entre setembro do ano passado até agosto deste ano foi a pior já registrada desde o início da série histórica há 91 anos. O relatório diz ainda que a situação mais preocupante é a da bacia do Rio Paraná, que no final de julho tinha apenas 18% do nível de água nos reservatórios, o nível mais baixo desde o ano 2000. Há uma semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, responsabilizou a falta de chuva pela crise energética e pediu para a população economizar energia. No mesmo dia, a conta de luz subiu. Hoje, numa audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir os aumentos das tarifas de energia, o ex-presidente da Eletrobras, Luiz Pinguelli Rosa, criticou a lentidão do governo. A crítica que eu faço é que isso demorou. Os indícios de que não estava bem a hidrologia já desde o ano passado. As curvas mostram que a afluência de água já mostrava um declínio e seria prudente que medidas fossem tomadas com antecedência. Para o diretor do Instituto Ilumina, que reúne estudiosos do setor elétrico, o governo tem responsabilidade na crise. Que nós não conseguimos colocar outros investimentos que preservassem os reservatórios.
Os reservatórios se esvaziam também quando você não tem investimento. O que não é verdade é achar que isso é uma surpresa, que nos fomos pegos de surpresa. De jeito nenhum. Segundo o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, o governo deveria ter acionado as termoelétricas no final do ano passado. E há risco de cortes no fornecimento de energia nos horários de pico. Se o cenário for se degradando ao nível dos reservatórios e níveis de chuvas, né, possivelmente haverá necessidade de cortes e nós ficamos ainda na dependência, né, do programa, né, de racionamento voluntário da indústria. E o programa para a redução do consumo residencial, que também seria uma resposta da demanda, mas que a população ainda não está esclarecida. Eu acho que isso é que mereceria uma campanha de divulgação para evitar essa situação crítica que o cenário está nos colocando para o mês de outubro e novembro. O Ministério de Minas e Energia disse que o operador nacional do sistema elétrico está avaliando as condições de algumas usinas que já operam com o nível dos reservatórios inferior a 10%. Afirmou também que tem flexibilizado regras para impedir o esvaziamento de hidrelétricas das regiões sul e sudeste e que acionou termoelétricas em outubro do ano passado. Um incêndio está atingindo a Serra de São José, que corta cidades históricas de Minas. O fogo começou domingo numa fazenda na beira da rodovia de acesso à cidade de Prados, região central de Minas Gerais. As chamas se espalharam rapidamente e chegaram à Serra de São José, que corta Tiradentes e São João del Rei. Do outro lado do paredão, a vegetação numa unidade de conservação vai sendo consumida pelo fogo. O incêndio ganhou força com o passar dos dias e mais bombeiros tiveram que ser acionados. As chamas se espalharam em áreas de difícil acesso, onde só dá para chegar com aeronaves. Aviões estão sendo usados para tentar combater o fogo. São 4 aviões com capacidade para lançar 2.000 litros de água. Parte da equipe de mais de 20 bombeiros e 30 brigadistas do Instituto Estadual de Florestas foi levada de helicóptero para o alto da serra. Eles usam abafadores e mochilas de água, enfrentam o calor, as chamas altas e muita fumaça. O fogo já destruiu uma área correspondente a 800 campos de futebol, segundo os bombeiros. O maior incêndio da região nos últimos 10 anos. As queimadas se intensificam em Minas Gerais. Em 4 dias, no feriadão de 7 de setembro, foram 738 ocorrências de fogo em vegetação no estado. Como é a época do ano mais crítica, diversas partes do estado estão sofrendo devido aos incêndios florestais. Inclusive, nesse ano de 2021, a estatística nossa, né, ela já ultrapassou a média dos demais anos. E segue a torcida para a chuva cair nos lugares certos, né, Anne? Boa noite. Para abastecer os reservatórios, né, apagar os incêndios, né, Bonner? Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. A boa notícia é que para amanhã tem previsão de pancadas que podem ser fortes em toda essa área de Mato Grosso, inclusive no Pantanal, na região de Poconé. Mas na área de Furnas e em grande parte do estado de Minas, infelizmente, a chuva ainda não vai chegar. Minas, inclusive, teve um crescimento de 80% no número de incêndios esse ano em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro até o início agora de setembro. E São Paulo teve o agosto com o maior número de queimadas dos últimos 11 anos. Tem uma frente fria que está passando em cima do país e vai provocar muita chuva e queda na temperatura. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima amanhã não passa dos 21 graus. Curitiba cai para 20. Campo Grande, 25 com chuva. Cuiabá, 31 com chuva também. Já onde a frente fria não chega, o calor vai continuar. Brasília e Belo Horizonte, 34 graus. São Paulo, 30, menos quente que hoje. As pancadas elas podem ser fortes em Porto Velho, Manaus e Rio Branco. Em São Luís e Salvador, chove fraquinho. E onde é que vai ter sol? Onde vai ter sol? O sol vai aparecer e não chove em parte da região sul, aí de Minas até o Ceará. E nessa faixa leste do Nordeste a chuva é bem fraquinha. Muito sol e pouca chuva em Teresina, com máxima de 37 graus, e no Recife, 29. No Rio de Janeiro, dá uma refrescada rápida nos próximos dias. De amanhã até sábado,
pode chover e a máxima cai dos 32 amanhã para 25 no sábado. Já em Goiânia não chove e o calor só aumenta, chega aos 38 graus no domingo. E ao longo dos próximos 6 dias, a chuva chega mais volumosa nas áreas em azul, escuro e roxo aqui do nosso mapa. No norte e também no extremo sul do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, o rio Ibirapuitã, que está na bacia do Rio Uruguai, já se mostra muito vivo. Estava com menos de 2 metros ontem pela manhã. Com a volta dos temporais de um dia para o outro, chegou quase aos 10 metros de altura e já transbordou. É a chuva voltando aos poucos com tudo e trazendo esperança junto com ela, viu, Bonner? E os gaúchos felizes com a sua pronúncia de Alegrete. Alegrete. Pronto. Obrigado. Até amanhã. A seguir, documentos da Anvisa revelam que a CBF tentou recorrer ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para manter o jogo Brasil e Argentina. O pai da cantora pop Britney Spears abre mão da tutela da filha. O Santos trocou de técnico. Fábio Carille vai substituir Fernando Diniz, que foi demitido no último domingo. Na Série B, o treinador Lisca pediu demissão do Vasco, depois de 1 mês e meio de trabalho. A Anvisa divulgou documentos que mostram uma tentativa do presidente em exercício da CBF, Edinaldo Rodrigues, de retomar o jogo Brasil e Argentina com interferência do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O relato feito por 2 servidores da Anvisa detalha uma série de obstruções durante a tentativa de evitar que os 4 jogadores da Argentina, Emiliano Buendia, Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso e Christian Romero, ficassem ilegalmente no Brasil. A chefe do posto de vigilância da Anvisa no aeroporto de Guarulhos, Elisa da Silva Braga Bócia, disse que passou a agir assim que foi comunicada que os jogadores estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias anteriores à chegada no Brasil, o que os obrigava a fazer quarentena. No dia 4, sábado, véspera do jogo, a Secretaria de Saúde de São Paulo fez reunião quando a seleção argentina, membros da Conmebol e CBF foram orientados de que os 4 jogadores deveriam permanecer nos seus referidos quartos, mas eles não permaneceram no hotel e participaram do treino agendado. No domingo, dia do jogo, pela manhã, Elisa Bossi enviou um e-mail à Polícia Federal. O delegado Rodrigo Sanfulgo se deslocou para o hotel. Chegando lá, informou que a seleção argentina estava se preparando para deixar o local em direção ao estádio. Elisa relata que, nesse momento, houve hesitação do delegado, que solicitou a presença da Anvisa no hotel para ação que impedisse a saída deles. A servidora da Anvisa disse não considerar necessário e pediu que tentassem impedir a saída do hotel. Pouco depois, foi informada pelo delegado que o ônibus da seleção argentina havia deixado o hotel às 2 da tarde. A Anvisa e a Polícia Federal ainda tentaram entregar as notificações aos argentinos no estádio antes do início do jogo, mas foram impedidas. O servidor da Anvisa, Yunis Eiras Batista, disse que depois de dificuldades de acesso ao estádio, passaram por um camarote e só conseguiram chegar ao vestiário da Argentina faltando 20 minutos para o início do jogo. Lá foram direcionados a uma sala adjacente, aparentemente usada pela segurança, em que se apresentam várias pessoas para tratar do assunto, fazendo várias perguntas e colocações, segundo ele, com aparência de tumultuar. O servidor disse que de lá escutou a execução do hino nacional, momento que ficou clara a obstrução. A partir daí, agiu para entrar em campo e paralisar o jogo. O servidor da Anvisa ainda relatou uma tentativa do presidente em exercício da CBF, Edinaldo Rodrigues, de retomar o jogo usando de proximidade com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Yunis Batista afirma que por volta das 16h45 foi abordado pelo presidente da CBF informando que ele estava em contato com a Casa Civil e se Yunis poderia falar com o ministro Ciro Nogueira. Yunis disse que negou o contato e informou que ele se dirigisse à diretoria da Anvisa, a qual Yunis se encontrava subordinado, visto que se tratava de ação sanitária ilegal. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, negou que tenha feito qualquer contato com servidores da Anvisa e com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele também disse que não autorizou ninguém a falar em nome dele. O Jornal Nacional tentou entrar em contato com a Casa Civil e a Polícia Federal, mas não obtivemos resposta.
A seleção brasileira está no Recife. Amanhã tem jogo contra o Peru, às 9h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na Globo. Às 7 da manhã de hoje, Tite já voltava de uma missa em Recife. Um momento de paz em meio a uma rodada das eliminatórias cheia de problemas. De jogadores convocados que não foram liberados pelos seus clubes na Europa, a clássico contra a Argentina interrompido com agentes da Anvisa em campo. Vir e passar por cima de leis e burlar a situação, vem cá, cara, isso daí não existe. Ah, não, gente. Um pouco de respeito. Respeito a uma entidade, a um país, a um povo, a um clube, a uma seleção. Calma. Respeito. A FIFA atendeu a um pedido da CBF e decidiu punir os clubes que não liberaram os seus jogadores para essa rodada das eliminatórias. São 5 da Inglaterra e o Zenit da Rússia. Eles não poderão usar os atletas brasileiros durante 5 dias a partir de amanhã, quando acaba a data FIFA. Agora Tite e os jogadores querem falar apenas de futebol. Amanhã o Brasil enfrenta o Peru aqui na Arena de Pernambuco. Será o primeiro jogo da seleção brasileira no Nordeste desde o início da pandemia. O estádio iria receber a partida de estreia das eliminatórias para a Copa do Catar em março do ano passado, mas a pandemia mudou os planos. Agora o gramado até recebeu um tratamento especial. A escalação titular será a mesma que jogou contra a Argentina por apenas 4 minutos. Amanhã é dia de futebol. Um jogo da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo com início, meio e fim. Está chegando ao fim uma disputa familiar que atraiu atenções e comoveu milhões de pessoas no mundo inteiro. O pai da cantora pop Britney Spears pediu à justiça americana para encerrar a tutela que tinha sobre a filha. Em 2008, Jamie Spears pediu a tutela sobre Britney, alegando preocupações com a saúde mental da filha, abuso de drogas e incapacidade de cuidar da vida financeira. Ele exerceu controle sobre os assuntos pessoais e financeiros dela por 13 anos. A cantora tem hoje 39. Em junho, Britney Spears classificou como abusiva, idiota e constrangedora a decisão judicial que permitia a tutela. Disse que tinha sido drogada, forçada a atuar contra a vontade e fez surgir uma campanha na internet com a hashtag Free Britney, Liberte Britney. O advogado da cantora comemorou a desistência do pai dela, mas disse que ele ainda vai ter que responder pela má gestão do patrimônio da filha. A palavra final sobre o fim da tutela cabe ao juiz do caso. O anúncio dos primeiros nomes do governo provisório do Talibã deu cores ainda mais sombrias à situação do Afeganistão. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que o governo interino não é inclusivo como o Talibã prometeu e que a ficha criminal de alguns nomes é preocupante. O escolhido para o cargo de ministro do Interior é Sirajuddin Haqqani, líder da guerrilha terrorista que tem seu sobrenome e procurado pela Polícia Federal Americana, que oferece $5 milhões como recompensa. Para o cargo de primeiro-ministro, o Talibã indicou um dos seus fundadores, o mulá Mohammed Hassan Akhund, e o mulá Abdul Ghani Baradar foi nomeado vice-primeiro-ministro. Ele é conhecido da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Foi preso numa operação em 2010 no Paquistão e solto em 2018 a pedido do governo do então presidente Donald Trump para negociar a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Blinken disse que o Talibã vai ter que conquistar o apoio internacional e a legitimização do governo. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse que não há como reconhecer o novo governo diplomaticamente no momento, mas que as conversas com o Talibã precisam continuar para o envio de ajuda humanitária e a permissão da retirada de pessoas. O Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão, afirmou que vai mandar de volta todo imigrante que chegar lá ilegalmente. 270 afegãos foram deportados só ontem. O governo chinês disse que o grupo deve colocar boas medidas em prática para conquistar reconhecimento internacional. O Talibã precisa de financiamento externo para conseguir manter um governo. Além da guerra, a seca e a fome assolam o país. Cabe a cada nação decidir se vai reconhecer um novo governo ou não. Mas a ONU diz que a paz por lá só será mantida com negociação internacional.
A seguir, as reações dos presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara às declarações do presidente Bolsonaro nas manifestações de ontem. No primeiro dia útil, após as manifestações bolsonaristas de ontem, a crise institucional provocou instabilidade no mercado financeiro. O dólar comercial fechou em alta e a Bolsa de Valores brasileira caiu quase 4%. Os investidores do mercado financeiro reagiram muito mal aos discursos de ontem do presidente Jair Bolsonaro, em que ele voltou a atacar integrantes do Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral brasileiro. E o discurso foi muito duro de novo. Tanto o Senado, quanto a Câmara, quanto o STF tiveram que reagir, né? O que está acontecendo é que o mercado está mais apreensivo, porque essa corda esticou mais um pouco. O presidente tem colocado muito isso ultimamente, né? A culpa é dos governadores, a culpa é de commodities, a culpa é do exterior, a culpa é da pandemia, a culpa é de outras coisas que não o governo. E não funciona dessa forma. A gente está falando de um governo que está indo para o final do seu terceiro ano de mandato, já tem enorme responsabilidade em relação às políticas econômicas que têm sido feitas, e sim, tem uma grande responsabilidade por parte do governo. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo despencou, fechou em queda de quase 4%, a maior baixa desde o dia 8 de março, quando o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula. O dólar comercial disparou, subiu 2,93% e terminou o dia valendo R$ 5,32. Foi a maior alta desde 24 de junho de 2020, quando os casos de Covid voltaram a crescer nos Estados Unidos. Especialistas dizem que a instabilidade no cenário político tem deixado a pauta econômica para trás. E mais, segundo eles, as reformas que não avançam e o comprometimento do equilíbrio das contas públicas afugentam o investidor e afetam diretamente a vida dos brasileiros. Em primeiro lugar, afeta os investimentos. Afinal de contas, sem investimentos nós não conseguimos gerar emprego, gerar renda. Por que afeta os investimentos? Basicamente porque investir é uma aposta no futuro. Se você não consegue enxergar direito o futuro, se cada dia você tem um grau de incerteza no âmbito político maior, a tendência natural, e é assim que funciona, os investidores se retraem. Na medida em que você tem dúvidas do que vai acontecer para frente, você se inibe em consumir, em investir, em comprar uma casa nova ou trocar o carro. Você afeta as expectativas de todo mundo, de quem é empresário, de quem é consumidor, que por conta desse cenário muito crítico pode começar a pensar que pode perder o emprego e vai começar a desacelerar consumo também. Está sofrendo por conta da inflação que está corroendo a sua renda. Ontem foi mais um elemento bastante crítico e bastante intenso em relação ao comportamento que o presidente tem tido ao longo do seu governo, na verdade, né? Esse comportamento de enfrentar, de criticar e de não conciliar chegou no ápice com os discursos que foram feitos no 7 de setembro, e me parece que esse ápice coloca portas fechadas a partir de agora num sentido muito complicado. Reformas que a gente eventualmente poderia ter ao longo desses próximos meses, eu acho que a gente não consegue avançar mais por esse lado. A pauta vai ficar, infelizmente, travada por conta desse ciclo político que a gente tem agora. O Supremo Tribunal Federal reagiu hoje de forma enfática às declarações do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações de ontem. No início da sessão, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, fez um pronunciamento. Começou destacando que as manifestações ocorreram de forma pacífica, reconheceu o trabalho das Forças Armadas e de Segurança na garantia da ordem durante os atos. Luiz Fux disse que a divergência é fundamental e que a democracia não sobrevive sem o debate sobre o desempenho das instituições. Mas afirmou que não se podem tolerar a propagação de discurso de ódio contra o Supremo e o incentivo ao descumprimento de decisões judiciais. Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto
da democracia, que não sobrevive sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. Luiz Fux não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro disse que não respeitaria mais as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Fux afirmou que é preciso buscar consensos mínimos para pacificar o país, mas que o Supremo não vai tolerar ameaças às suas decisões. E afirmou que o descumprimento de decisão judicial por parte de chefe do poder constitui crime de responsabilidade. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um incansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Os juízes da Suprema Corte e todos os mais de 20 mil magistrados do país têm compromisso com a sua independência, assegurada nesse documento sagrado que é a nossa Constituição, que consagra as aspirações do povo brasileiro e faz jus às lutas por direitos empreendidos pelas gerações que nos antecederam. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará
ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Luiz Fux disse que ninguém fechará o Supremo. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E, ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país. O presidente da Corte conclamou os líderes a se dedicarem aos problemas reais que afetam o povo brasileiro. Em nome das ministras e dos ministros desta Casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Esperança por dias melhores é o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos, à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participava da sessão e pediu a palavra. Classificou as manifestações de ontem como uma festa cívica e expressão da sociedade plural. Acrescentou que as instituições da República são parte dessa sociedade democrática e discorreu sobre a origem histórica da separação entre os poderes como condição para o regime democrático. Sem se referir ao discurso de ontem de Bolsonaro, Aras disse que as discordâncias devem ser resolvidas respeitando o devido processo legal. Como previsto na Constituição Federal de 88 e no ordenamento jurídico erigido a partir dela, quando discordâncias vão para além de manifestações críticas, merecendo alguma providência, hão de ser encaminhadas pelas vias adequadas, de modo a não criarem constrangimentos e dificuldades que saem justiças ao invés de soluções. Eis o primado do devido processo em face do voluntarismo. Construir decisões legítimas, respeitáveis, sólidas, ainda que não sejam unânimes. O Ministério Público Brasileiro, como instituição constitucional permanente, segue trabalhando pela sustentação da ordem jurídica e democrática, pois não há estabilidade e legitimidade fora dela. Dentre os alicerces do constitucionalismo moderno está o da divisão ou separação das estruturas do exercício do poder estatal. No fim do discurso, Aras disse que não se deve jamais afrontar a Constituição. A democracia
É um grande concerto de interesses públicos. É o governo dos contrários, mas também é o governo do possível. É mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social. Nós amamos a democracia, pois nela floresce a liberdade com a qual tanto sonharam e pela qual tanto se sacrificaram. É na democracia que mulheres e homens livres realizam-se em sua existência. Reafirmamos que, juntos, trabalhando por uma sociedade livre, justa e solidária, aperfeiçoaremos a nossa democracia. Afinal, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães, na data da promulgação da nossa Constituição de 88, abro aspas, a Constituição certamente não é perfeita, ela é própria, o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Antes dos discursos do presidente do Supremo e do Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha feito um pronunciamento de pouco menos de 5 minutos. Começou condenando o radicalismo e fazendo uma defesa da casa que preside. Diante dos acontecimentos de ontem, quando abrimos as comemorações de 200 anos como nação livre e independente, não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. Esperei até agora para me pronunciar, porque não queria ser contaminado pelo calor de um ambiente já por demais aquecido. Não me esqueço um minuto que presido o poder mais transparente e democrático. Nossa casa tem compromisso com o Brasil real, que vem sofrendo com a pandemia, com o desemprego e a falta de oportunidades. Na Câmara dos Deputados, aprovamos o auxílio emergencial e votamos leis que facilitaram o acesso à vacinação. Avançamos na legislação que permite a criação de mais emprego e mais renda. A Casa do Povo seguiu adiante com as pautas do Brasil, especialmente as reformas. Nunca faltamos para com os brasileiros. A Câmara não parou diante de crises que só fazem o Brasil perder tempo, perder vidas e perder oportunidades de progredir, de ser mais justo e de construir uma nação melhor para todos. Os poderes têm delimitações. O tal quadrado deve circunscrever seu raio de atuação. Isto define respeito e harmonia. Arthur Lira não fez referência à ameaça do presidente Bolsonaro de não respeitar decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas condenou a insistência de Bolsonaro na questão do voto impresso e disse que é preciso dar um basta ao que chamou de bravatas em rede social. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página. Assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão e a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a Casa, com sua soberania e independência, entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil que vê a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Lira elogiou o caráter pacífico das manifestações de ontem e disse que a Câmara vai contribuir para a superação da crise. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos.
Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, Lira disse que o Brasil tem um encontro marcado com as eleições e a urna eletrônica no ano que vem. Vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. O presidente do Senado também fez um pronunciamento. Ontem, depois das manifestações, ele defendeu o Estado Democrático de Direito. Hoje, ressaltou que para tirar o país da crise é preciso diálogo e não autoritarismo nem arroubos antidemocráticos. Nesse 7 de setembro, muitos brasileiros foram às ruas. Outros milhares não foram. E existe um ponto comum entre todos os brasileiros. Nós vivemos num país em crise. Uma crise real, de fome e de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação, com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Por isso é fundamental, e a gente deve trabalhar muito por isso, que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel, respeitando o papel do outro, e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos. Partidos políticos reagiram à postura do presidente Bolsonaro nas manifestações. Senadores cobraram uma ação conjunta do Legislativo e do Judiciário contra os atos antidemocráticos do presidente Jair Bolsonaro. O senador Jacques Wagner, do PT, disse que a postura do presidente é marginal à lei. Nossa reação tem que ser por meio da lei e das instituições. Não há outra saída senão impeachment. Cabe à Câmara tomar essa atitude. A senadora Simone Tebet, do MDB, foi na mesma linha. Mais que voz institucional, o momento exige a ação dos poderes judiciário e legislativo, porque as palavras do presidente têm feição de atos, e atos inconstitucionais. Ele não as diz por coragem, mas por medo. Nós temos de mostrar coragem não só para falar, mas para agir. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, afirmou que, neste momento, é fundamental uma reação firme dos partidos políticos que necessitam estar unidos na defesa e preservação das instituições e no fortalecimento de nossa democracia. Vários partidos se reuniram hoje para discutir que posição vão tomar diante das manifestações do presidente Bolsonaro. Há um consenso nas críticas ao discurso antidemocrático, mas as legendas estão divididas sobre se é o momento de aumentar a pressão pelo impeachment. Hoje, a Câmara já tem 131 pedidos em análise. Cabe ao presidente Arthur Lira autorizar ou não a abertura do processo. Muitos deputados cobraram uma posição mais clara do presidente da Câmara. Nós precisávamos que o presidente Arthur Lira falasse com força que não aceita o presidente da República anunciar que vai agir fora da lei. E a forma que nós vamos tensionar o presidente da casa é que tenha a abertura de um processo de impeachment que até agora ainda não tomou a iniciativa. Nós vamos continuar cobrando do presidente Arthur Lira para que ele abra o processo de impeachment. O PSDB, que tinha posição independente, decidiu ir para a oposição ao governo Bolsonaro. O presidente nacional do partido, Bruno Araújo, disse que não há dúvida de que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao declarar que não vai cumprir decisões do Supremo.
Um eventual processo de impeachment envolve diversos requisitos. Um deles é o crime de responsabilidade. Outro é apoio no Congresso, apoio popular, ou seja, um ambiente de um conjunto de temperaturas e pressão que permitam isso. E essa discussão e esse debate se inicia e se transfere nesse momento para a força política legítima do partido, que são as bancadas na Câmara e no Senado. É unânime no PSDB o reconhecimento de que há um crime de responsabilidade, de que se passou todos os limites constitucionais possíveis dessa relação de convivência. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse em entrevista à Globo News que o partido estuda apoiar um processo de impeachment de Bolsonaro. Ontem foi um dia onde a temperatura da crise política subiu muito. É evidente, todos assistiram às manifestações do presidente e ele sinaliza que vai avançar o sinal no que diz respeito às relações com o Poder Judiciário, com as outras instituições. E isso é muito grave. Ele está avançando no sinal. Se ele cruzar o semáforo, ele vai, inquestionavelmente, estar incorrendo num crime de responsabilidade e, portanto, haverá todas as condições de abrir um processo de impeachment. No discurso de ontem em Brasília, o presidente Bolsonaro provocou espanto ao anunciar que haveria uma reunião do Conselho da República nesta quarta-feira, mas ela não ocorreu. A Constituição prevê a convocação do Conselho da República apenas em casos de intervenção federal, estado de defesa e de sítio. O colegiado reúne o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, líderes da maioria e da minoria no Congresso, o ministro da Justiça e outros 6 integrantes nomeados pelo Executivo e pelo Legislativo. Os presidentes da Câmara e do Senado informaram ontem mesmo que nem sabiam de reunião, nem os ministros e assessores de Bolsonaro. Pegos de surpresa, eles passaram o resto do feriado buscando consertar o estrago, dizendo que o presidente havia confundido o Conselho da República com o Conselho de Governo, que é formado por ministros do governo e que apenas assessora o presidente. O que seria reunião do Conselho da República hoje virou apenas uma reunião com ministros. Segundo assessores do Planalto, só Marcelo Queiroga, da Saúde, e Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, não participaram. Mas nada foi dito publicamente sobre a reunião, que sequer entrou oficialmente na agenda de Bolsonaro. Ainda segundo interlocutores do Palácio do Planalto ouvidos pelo Jornal Nacional, a reunião serviu para fazer um balanço das manifestações. A foto com um grande número de apoiadores foi comemorada. Mas a leitura de ministros, como o da Casa Civil, Ciro Nogueira, é de que o momento é preocupante, a pauta no Congresso está travada e é necessário garantir governabilidade. Por isso mesmo, desde ontem, Ciro Nogueira tem procurado amortecer os impactos das graves declarações feitas por Bolsonaro. Hoje, logo depois do discurso do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, Ciro entrou em campo buscando canais de diálogo com ministros da Corte. A seguir, os números da pandemia no Brasil. O Fábio Turci traz agora para a gente os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Foram registradas de ontem para hoje 250 mortes. O Brasil já perdeu mais de 584 mil vidas. Em 24 horas, 14.320 novos casos foram registrados. Já são 20.925.899. Na média, são 17.461 novos casos por dia, 33% a menos do que a média de 2 semanas atrás. E a média de mortes caiu para menos de 500 por dia, são 461. Essa é uma diminuição de 34%, que é o maior percentual de queda desde que o consórcio de veículos de imprensa passou a apurar os números em junho do ano passado. Mas é importante lembrar que estamos vindo de um feriadão, e nos feriados, parte dos registros costuma ficar represada.
No mapa, Roraima aparece em cinza porque não divulgou os números. Apenas o Amapá tem alta na média de mortes. Em estabilidade estão 5 estados e o Distrito Federal, e 19 estados têm queda. Agora o ritmo da vacinação. Em 24 horas, 604.657 pessoas tomaram a primeira dose, 1.020.287 a segunda dose ou a dose única e 7.192 a dose de reforço. O total do dia passou de 1.600.000 vacinados. Até agora, a primeira dose foi aplicada em mais de 136 milhões de pessoas, 63,77% da população. Quase 69 milhões estão completamente vacinadas, 32,32%. Aqui a gente lembra, né? A proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. E 21.471 pessoas já receberam a dose de reforço, 0,01%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros aparecem em destaque na tela. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Fábio. É com esperança e com algum alívio que a gente tem acompanhado nos últimos dias essa queda na média móvel de mortes no Brasil e que permaneça assim. A nossa torcida será sempre essa. Que permaneça caindo. São mais de 20 meses acompanhando isso. O Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas. Boa noite. Boa noite, até amanhã.